Fala galera, beleza meus manos? Então mano, o vídeo de hoje é literalmente contando como que seria o meu Brasil para as últimas partidas eliminatórias. Esse é o melhor Brasil de todos os tempos, que literalmente tem Carleto Ancelotti. Mas mesmo assim, empatou com o Equador, né? Então eu vim aqui reconstruir esse Brasil, meu irmão, para mostrar pra vocês que se eu for treinador do Brasil, esse Brasil é que vai ser campeão, tá ligado? Tão ligados? Então tá bom, tá aqui, meu Deus do céu. É tanto nome que se eu passo isso aqui tudo eu ia colocar nos meus filhos. Tá bom. Goleiros, vamos começar com goleiros aqui, tá bom? Primeiro, Alisson. Nenhuma surpresa, era o único que tinha. Hugo Souza também. Tá fazendo uma ótima fase também pelo Corinthians. Hugo Souza, que também acabou de ser eliminado na Sul-Americana, mas de 2024, mano, jogou bastante. E além do mais, ele defendeu ainda um pênalti na final do Paulistão contra o Palmeiras. Foi batido pelo Rafael Veiga. Pegou. Falando nisso, nesse Paulistão, o Corinthians foi campeão, pra quem não viu o Paulistão, hein? Desse ano. E podem me criticar, mas o terceiro goleiro é o Bento. O Bento também não tá em uma fase boa, mano. Mas era o que tem, né? Zagueiros. Marquinhos, atual campeão da UEFA Champions League pelo PSG. E, mano, ele jogou muito na final, falando a verdade. Ele jogou muito na final. Não fez gol, não fez assistência. Mas na zaga, meu querido, na zaga o bicho carregou o time inteiro. Só pra você ter ideia, quem que é esse Marquinhos? Além do mais, para quem não viu a final da Champions, foi 5-0 pro Paris Saint-Germain em cima do Inter de Milão. E, mano, eu assisti essa final, só os melhores momentos. Mano, só dava PSG. Só dava PSG, mano. Ó, zagueiros Marquinhos, Bremer da Juventus, Léo Ortiz. Merecido. Tá jogando muito pelo Flamengo. Tá jogando muito. E, ó, eu falei Marquinhos, Bremer e Léo Ortiz. O quarto, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo é do Santos, tá jogando porcaria nenhuma. Mas era o que tem. Laterais. Wanderson, Danilo. Mano, agora eu vou falar uma verdade pra vocês. Se o mundo acabar, ainda vai ter convocação do Brasil e o Marquinhos e o Danilo ainda vão ser chamados. Não, agora eu vou falar a verdade. O Danilo, dessa vez, foi merecido ele estar aqui na seleção. Wanderson tá jogando muito pelo Mônaco. Danilo, Wesley do Flamengo, tá jogando muito também, igual o Léo Ortiz. E Alex Telles do Botafogo. Eu vou explicar pra vocês por que do Alex Telles. O Alex Telles tá jogando demais, tá ligado? Na lateral esquerda lá do Botafogo. Falando nisso, ele ganhou lá no Santos da Vila Belmiro, sendo o melhor em campo por mim, sendo o melhor em campo, jogando demais. Enquanto o Neymar não meteu a bola na mão, ixi lá aí.
Mas muito merecido por mim o Alex Telles ir pro Brasil, mano. Por mim. E também o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Então acho que merece aí, né? Meio-campistas. Casemiro tá jogando demais no Manchester United. Mano, eu já tava, desde que ele saiu da seleção brasileira, eu já tava pedindo já pra ele voltar, tá ligado? Eu não tava aguentando mais. O André Gerson, tá ligado? Lá na volância não dava muito certo, tá ligado? Não encaixava o Gerson em volante e o Brasil, tá ligado? E o André é a mesma coisa, não encaixava, tá ligado? Era tipo um quebra-cabeça. Vai lá, essa daqui não encaixa, entendeu? Não encaixa. Então, eu acho que o Casemiro que gruda, tá ligado? O Casemiro que gruda. Então, o Casemiro muito bem, tá ligado? Muito bem, Casemiro. Então, eu acho que foi muito justo ele ir pra seleção brasileira. Também teve o André, que na volância não encaixa. Mas acho que com ensinos do Casemiro, aos pouquinhos vai se encaixando ali o André na seleção brasileira. E também tem o Gerson e o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, mais ou menos, né? E o Gerson dá pra ir pra seleção. Agora, atacantes. Vinícius Júnior, atual melhor do mundo. Rodrigo Estevão. Mano, eu acho que eu gosto muito do futebol do Estevão. Não, eu acho que não, agora eu vou falar uma verdade. O Ancelotti, eu acho que ele fez uma coisa muito errada no Brasil. Sabe o que é? Não convocar o Rodrigo, cara. Eu senti eu senti muita saudade, tá ligado? Do Rodrigo ali no Brasil, tá ligado? Porque, mano, parecia. Ele era o 10. Tipo assim, ele era o atacante 10, tá ligado? Do time do Brasil. Ele. Tá, pegou. Ó. Eu achei muito errado o Rodrigo não ter ido pra seleção brasileira, cara. Eu achei muito errado. Porque, mano, a gente precisava de um falso 10, tá ligado? E o Rodrigo. Quê? Pera aí, galera, já volto. Quê? Então, galera, acabei de voltar, tá bom? E o que eu tava falando mesmo? Ah, é do Rodrigo. O Rodrigo, mano, ele é muito. Faltou um falso 9, um falso 10 lá no Brasil, tá ligado? E o Rodrigo que fazia parte disso. O falso 10, na verdade, era pra ser o Rafinha, mas o Rafinha tava suspenso, não jogou contra o Equador, tá ligado? Ele não jogou contra o Equador. E a gente precisava no Rodrigo ali do 10, mas o Ancelotti não convocou o Rodrigo. Como além do mais, ele fez uma coisa muito errada aí no Brasil, tá ligado? Então, o Brasil tava precisando, né, de um falso 10 ali contra o Equador. E, tá ligado? O Equador subindo pro jogo e o Brasil abaixando por causa desse falso 10 que não tinha. O falso 10 do jogo era o Gerson. Era o Gerson ali no meio, o falso 10 do Brasil. Então, mano, eu achei muito errado. Eu achei uma situação muito besta, tá ligado? Do Ancelotti. Mas é fácil falar Ancelotti. Mas, mano, foi uma atitude muito besta, tá ligado? E o Brasil, ele não conseguia se encaixar no jogo, tá ligado? Por causa desse falso 10, tá ligado?
que eu tinha falado? Ah, é. Atacantes. Vinícius Júnior, muito merecido. Mais ou menos. Ah, eu esqueci de falar uma coisa no Vinícius Júnior. O Vini, jogou na sua ponta esquerda, lógico. Mas, sabe o que eu tô achando? O Vini, tá ligado? Quando chegar o Ancelotti, eu achei que ele ia jogar pra caramba, mano. Eu achei que ele ia jogar assim, ó. Veio o marcador, 20 tacando o marcador. Veio assim, ia cortar, ia chutar, tá ligado? Mas não. Mano, eu achei muito estranho também o Gerson ficar com a 7 e o Vini com a 10. Tá ligado? Eu achei muito besta, porque, sim, como eu acabei de falar aqui, o Ancelotti não convocou o Rodrigo, que é o 10 da seleção brasileira, né? E daí deixou aí pro Vini, né, ser o 10. E, mano, eu acho que ainda é muito peso pro Vinícius Júnior ficar com a 10 da seleção ainda. Eu acho muito peso. Porque, mano, faz o quê? Quantos anos ele entrou pro profissional no Brasil? 22, não, 21, 22, 23, 24, 25. Faz 5 anos que ele é convocado para a seleção brasileira. Então, mano, o Neymar... Não, agora eu vou falar a verdade. O Neymar, ele tá mais tempo no Brasil, começou a evoluir. E parece que uns 10 anos dele no Brasil, sendo convocado, tudo, ele foi a 10, mano. Então, na Copa de 2014, a primeira Copa que o Neymar jogou, ele usou a 10. E por mim, ele não merecia a 10. Quem merecia a 10 era o Oscar. Mas, mano, ele arrebentou com a 10 e ganhou a 10 ali da seleção, tá ligado? O Vini, ele não tá ainda preparado para usar a camisa 10 do Brasil. Acho que só mais um ano, daí sim, ele é o camisa 10 da seleção brasileira. Mas, mano, é muito besta. É muito besta o Vinícius Júnior ser a 10. Eu acho que ele aparecer a 7. Espera aí, pessoal. Então, galera, voltei aqui. E, ó, eu tava falando do Vini com a 10. E, mano, eu tinha falado do Neymar, né? Que ele tá muito tempo com a 10 da seleção. Fazia desde a estreia dele no Brasil, foi literalmente em 2011. Depois que ele ganhou a Copa do Mundo. Então, o Neymar, ele começou com a 10. Não, ele começou no Brasil literalmente em 2012, cara. E ele usava a 11, só pra vocês terem ideia. Era por mim, muito, não foi merecido aquela 11, sim. Naquela época ele usava a 11 pelo Santos e ele usava o número 11 no Santos e eu acho que não foi muito merecido. Eu acho que ele não estava ainda preparado para uma 11 do Brasil carregar o 11 nas costas, tá ligado? Eu acho que era muito perigo ainda pro Neymar, mas ele redeu, tá ligado? Ele redeu a 11 e depois conseguiu a 10 lá na Copa do Mundo, lá na Copa de Confederações do Brasil, tá ligado? Onde que o Brasil foi campeão em cima da Espanha de 3-0. Hoje em dia é mais fácil a Espanha ganhar de 3 a gente. Então vamos continuar aqui a lista, né? Que o vídeo tá enrolando um pouco com as minhas falas, então eu vou continuar aqui a lista. Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha. Por mim, mano. O Everton Cebolinha
ele tá numa fase boa de seleção, ele jogou a ele jogou a Copa América de 2019. Então, mano, eu acho que ele é merecido sim mais uma chance na seleção brasileira, tá ligado? Então é isso. Também tem o João Pedro. O João Pedro, ele é atacante. Eu colocaria ele de ponta direita, tá ligado? Eu não sei se a perna boa dele é a esquerda que joga na direita, é a direita, a perna dele é a direita que ele é de esquerdo, mas mano, eu colocaria ele na direita. Eu colocaria ele na direita, meu irmão. Eu colocaria. E tem outro jogador no ataque. O mais merecido, que não entrou contra o Equador, mas se entrasse, ele ia fazer o gol da vitória, meu irmão. Você sabe que é o gol da vitória? É o gol da vitória, meu irmão. Literalmente, Anthony Prime. O Anthony tá fazendo a melhor fase da sua vida. Melhor que a do São Paulo, que a do Ajax. 1000 vezes melhor, 1000 vezes melhor, 1000 vezes melhor do que o do Manchester United. No Real Betis ele levou o Real Betis pra Champions League do próximo ano, tá ligado? E aí, entre outros. Então é Anthony Prime, meu irmão. Isso que é Anthony Prime. Pedro do Flamengo, Gabigol. Merecido ou não? Por mim, não merecido, mas eu coloquei aqui, tá? Deixa aqui nos comentários se é merecido o Gabigol ir para a seleção brasileira. Dudu do Cruzeiro. Deixa aqui nos comentários também se ele é merecido. Richarlison. Olha, cara, o Richarlison, eu acho que depois de 4 anos parado de seleção brasileira, 3 anos parado de seleção brasileira, você acha que ele tá em um nível de seleção brasileira? Você acha que ele tá num nível de seleção brasileira? Cara, eu não entendi o Ancelotti também nessa convocação do Richarlison. Eu convoquei o Richarlison porque ele tá fazendo uma monstruosidade aqui no Tottenham, tá ligado? Lá no Tottenham, tá ligado? E ele tá fazendo uma bela temporada. Ele tá fazendo uma bela temporada. Mas, mano, eu não sei se ele tá num nível de seleção brasileira, tá ligado? Ele não está no nível de seleção brasileira, tá ligado? Então acho que Richarlison não merece. Por mim, não merece ser jogador do Brasil. Por enquanto, acho que com os meses ele vai se intimidando aí no Brasil, mas eu acho que ele ainda é pra ser reserva do João Pedro, tá ligado? Ou do Gabriel Barbosa, que é Gabigol. E o último jogador é o Rafinha. Rafinha tá vivendo a melhor fase da sua vida desde que chegou no Barcelona. Desde que ele chegou no Barcelona, ele tá numa fase muito boa desde que ele chegou no Barcelona, desde que o Barcelona foi eliminado da UEFA Champions League lá no PSG lá em 2024, tá ligado? Então, e ele também já ajudou o Barcelona a chegar numa semifinal de UEFA Champions League. Só pra vocês terem ideia, ele ajudou o Barcelona a chegar em uma final de UEFA Champions League, meu.
UEFA Champions League. UEFA Champions League. Então, de toda essa lista aqui que eu falei, os nomes são Alisson, Hugo Souza, Marquinhos, Bremer, Ortiz, Zé Ivaldo, Wanderson, Danilo, Wesley, Alex Telles, Casemiro, André, Gerson e Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, João Pedro, Antony, Pedro do Flamengo, Gabigol, Dudu, Richarlison e Rafinha. Esses daí, por mim, são os convocados para a seleção brasileira se eu fosse o treinador da seleção. Agora, eu vou montar os 11 titulares. Tá ligado? Eu vou montar aqui os 11 titulares que enfrentariam os 2 ou 3 jogos, se eu não me engano, das eliminatórias pro Brasil. No gol, eu colocaria Hugo Souza. Porque, ó, tá vivendo uma fase melhor que o Alisson e melhor que o Bento. Tá ligado? Sim, que o Alisson ele já ganhou uma Premier League. Tá ligado? Ele ganhou a Premier League nessa temporada, mas o Hugo Souza, acho que ele deve ter alguma tentativa aí pro Hugo Souza de titular aí pra ver se ele vai ser o titular. Hugo Souza titular, Alisson do banco e Bento, o Bento que não vai jogar. Zagueiros. Os que vão jogar. Marquinhos e Leotis e Bremer e Zé Ivaldo não vão jogar, então vai lá nos não relacionados. Então, é isso. Wanderson e Alex Telles vão ser titulares e o Danilo e o Wesley vão ficar no banco. Meio campistas, Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães vão ser os titulares. E o André vai ficar no banco aí da seleção brasileira. Os atacantes, os titulares, o Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão e Rafinha e Richarlison. E o Gabigol, Pedro. Não, falei errado, pera aí. Esquece aqueles atacantes lá que eu falei. Vai ser Vinícius, Richarlison, Rafinha e Anthony Prime. Cebolinha, Bruno Henrique, Estevão, Gabriel Barbosa e Pedro vão ser os reservas. E Dudu vai ficar no não relacionado. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado desse meu Brasil, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal, porque você vai ajudar muito o nosso canal. Tem muita gente que não assiste, tem muita gente que assiste o canal e não são inscritas, meu irmão. Então se inscreve aí, é de graça, meu irmão. Deixa o like também, que é de graça, mano. É de graça, meu irmão, por favor, mano, é de graça. Eu quero chegar até o final do ano até 1000 inscritos. Então se inscreve aí, que a gente vai chegar até o final do ano nos 1000 inscritos. Então, confio com a ajuda de vocês que não são inscritos. Se inscrevem aí, que a gente vai trazer os 1000 inscritos para casa. Então, valeu, falou e tchau!